Olá, pessoal. Vamos continuar falando sobre associação de resistores. Na verdade, hoje nossa aula é sobre reostatos, fusíveis, curto-circuito e medidores ideais, tá ok? Então, é continuação, geralmente vem no mesmo capítulo, esses outros sistemas, tá ok? Bom, tenham muita atenção, tá? Porque reostatos não vem no livro de vocês, o Vereda Digital. Mas é importante porque é cobrado, tá, em concursos, então é importante a gente ter o conhecimento deles. Bom, os reostatos são resistores cuja resistência elétrica pode ser variada, tá? Nele existe um cursor C. Esse do cursor se chama reostato de cursor, que ele desliza mantendo em contato um fio metálico, podendo a resistência elétrica assumir praticamente qualquer valor intermediário, entre zero ao valor total da resistência do fio. Existe também o reostato de pontos, onde existem vários pontos intermediários nos quais pode ser feita a ligação, resultando em uma associação em série. Bom, os reostatos no circuito, ele ou vai ser apresentado assim, tá? Ou ele vai ser demonstrado assim. Então, você já sabe que vai estar se tratando de um reostato. Eu vou mostrar o desenho deles para vocês. Bom, o de cima tá o reostato de cursor, por isso que pode assumir praticamente todos os valores, tá? Porque esse C, ele vai variar em intervalos de pontos bem mínimos. Já o outro, né, o reostato de pontos, ele vai assumindo apenas os valores fixados. E a partir desse ponto, né, é como se ele tivesse em série, tá ok? Então, ele vai estar determinando a quantidade de resistência que vai estar passando nessa corrente elétrica aí, tá ok? Bom, então vocês vão observar, né, por exemplo, que o reostato ele assumiu 50% do valor da resistência. Ele vai estar te dando o valor dessa resistência do reostato. Ou então ele vai estar no reostato de pontos, vai estar te mostrando esse reostato. E você vai poder calcular como se estivesse em série, tá ok? Junto com o sistema no qual vai ser apresentado para vocês. Então é só ter paciência e olhar, ler com atenção os enunciados, tá bom? Agora vamos para fusíveis. Os fusíveis são dispositivos cuja finalidade é proteger o circuito elétrico. Eles são ligados em série, tá? Com parte do circuito a ser protegido. E o símbolo, tá, do fusível é esse aqui, é tipo uma minhoquinha, tá bom? Por que o fusível serve? Por exemplo, você está tomando banho lá, né? E você percebe que o chuveiro ele parou de funcionar. Às vezes queimou a resistência, beleza. Mas antes de dar um problema muito maior, né, na elétrica da casa, o que acontece? O disjuntor, que é um tipo de fusível, ele desarma para que não sobrecarregue o quê? O restante dos aparelhos domésticos em casa, tá bom? E, por exemplo, às vezes no carro, né, parou de funcionar o farol. No carro existem vários fusíveis, cada um para uma parte elétrica, tá? Para o som, para o farol, para a lanterna. Então, quando queima um fusível, está impedindo que passe corrente além da que é necessária, tá? Por quê? Porque eles são constituídos essencialmente de condutores de baixo ponto de fusão, como o chumbo e o estanho. E que quando eles são atravessados por uma corrente elétrica maior do que a que é determinada ali para aquele circuito, eles pegam e se fundem, né? Então, eles interrompem a passagem de corrente elétrica, tá bom? Então, geralmente as questões de fusíveis, né? Ou ele te dá o valor do fusível e pergunta se o fusível queimaria ou não, aí é só você calcular o valor da corrente elétrica daquele teu circuito. Se a corrente elétrica é maior do que o valor do fusível, né? Se não tiver o fusível, se o fusível estiver ali, ele vai queimar, tá ok? Ou então ele vai te dar um circuito e você vai ter que calcular a corrente elétrica e perguntar qual é o fusível, né, que você deveria botar naquele circuito para que não haja a sobrecarga.
não pode ser um fusível menor do que a corrente que tem que passar por ali, né? Bom, agora vamos falar sobre curto-circuito. Todo mundo já ouviu falar sobre curto-circuito, né? É quando alguma coisa aí tá dando errado. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que é um curto-circuito. Um curto-circuito ocorre quando entre dois pontos de um circuito elétrico é conectado um condutor sem resistência elétrica. Nesse caso, os pontos que antes apresentavam uma DDP passam então a apresentar uma DDP nula. Então, curto-circuito, eu tenho aqui esse sistema aqui, tá? Isso daqui é o desenho tipo de uma pilha, tá? Um gerador, que é a nossa próxima matéria, né? Geradores. E a gente sabe que sai do positivo e entra no negativo. Então, o fluxo correto é esse aqui, né? Sai uma corrente aqui e ela vai vir aqui por todo o circuito até voltar para cá, tá bom? E total. Agora, vamos supor que eu conecte um fio desse ponto aqui até esse ponto. Vamos lá. Bom, o que vai acontecer? Digamos que os elétrons, eles são preguiçosos iguais a gente, né? Então, o elétron, ele quer passar por toda essa resistência, ter trabalho, né? Porque resistência é trabalhar. Ou ele quer ir pelo caminho mais simples, que é só ir reto. Ele vai querer ir pelo caminho mais simples, que seria esse caminho aqui, né? A corrente toda, ela viria por aqui. Bom, se não passa a corrente elétrica em cima, né? Se a corrente elétrica vai estar passando aqui por baixo, o que vai acontecer com esse seu resistor aqui? Ele vai deixar de acender, porque a corrente elétrica ela não vai passar por aquele ponto. Vai apenas passar aonde? No R2. Entendido? Outra forma de pensar é com relação ao potencial. Então, se o potencial aqui, né, que sai da pilha é A, o potencial aqui é A, né? O potencial aqui é B. Então, o potencial aqui nesse ponto vai ser B. Observem que se eu coloquei um fio, o potencial aqui nesse outro ponto também vai ser A. Então, quer dizer que a DDP, né, a diferença de potencial no resistor R1, vai ser A menos A. Eu posso ter o mesmo potencial? Não, porque isso me dá uma DDP nula. E aqui no R2 não, tem um potencial A e um potencial B. Então, tá tudo certinho no resistor R2, tá? Então, uma dica que eu dou a vocês, porque vocês vão observar, principalmente quando forem fazer os exercícios de curto-circuito, que os olhos de vocês vão enganar vocês. Vocês vão falar assim, não, eu tenho certeza que é um curto-circuito, quando na verdade não é. Ou ao contrário, vocês vão ter certeza que não está em curto, quando na verdade está em curto-circuito. Então, o ideal é desenhar os potenciais antes e depois dos resistores. Só assim vocês vão ter condições de dizer se está ou não em curto-circuito. Bom, vamos para o último conteúdo desse capítulo, tá? Que é medidores elétricos ideais. Dizemos que o medidor é ideal quando sua inserção no circuito não provoca alterações nas intensidades de corrente ou na diferença de potenciais. O multímetro é um dos aparelhos que mede essas diversas grandezas físicas elétricas, tá? Sendo que a gente só vai pensar no multímetro quando ele está sendo colocado como amperímetro, tá? Ou como voltímetro. Vou mostrar para vocês o desenho de um multímetro. Bom, esses dois são desenhos, tá? Dos multímetros. Então, eles vão estar com a chave virada ou para o amperímetro ou para o voltímetro. Pessoal, vamos pensar no seguinte. Amperímetro ideal. Amperímetro não lembra uma grandeza elétrica? Que é qual, pessoal? O ampere. O ampere mede o quê? Não é corrente elétrica? Então, o amperímetro ele está associado a quem? A intensidade da corrente elétrica que vai passar naquele trecho do circuito. O amperímetro ele é representado da seguinte forma no circuito.
Ou você vai botar um azinho assim, tá? Ou vai ser um azinho com um tracinho. Pode ser das duas formas. Igual lá do rheostato, tá ok? Bom, e ele obrigatoriamente, tá? A medida que ele vai estar te dando daquela corrente elétrica vai ser no trecho onde ele vai estar associado em série. Então, a observação muito importante é o amperímetro, ele sempre deve estar associado em série. Ou seja, o que tiver em paralelo, que não tiver em série com o amperímetro, ele não está acusando aquela corrente elétrica. Tá legal, pessoal? Então, eu destaquei aí, ó, que é sempre em série aquele trecho onde você quer saber a quantidade de corrente elétrica que está passando por ali, tá? E o amperímetro, para ele não influenciar no seu sistema, ele tem resistência nula. Então, ele mesmo, ele não influencia em nada, tá? Você só está indicando, dentro daquele seu sistema, o valor de corrente elétrica que está passando ali, onde está o A e o resistor que vai estar próximo a ele. Bom, agora nós vamos falar sobre o voltímetro ideal. Voltímetro lembra que grandeza? Não, volts. E o volts está relacionado a quem? A DDP. Por isso que o voltímetro é o aparelho que permite medir a diferença de potencial entre dois pontos do circuito. E o voltímetro, ele é representado da seguinte forma. Vai ser um Vzinho, tá? Ou o Vzinho com a bolinha, igual a gente representa o amperímetro, com a setinha, tá ok? Bom, se o amperímetro que está associado à corrente é ligado em série, isso porque quando está em série a corrente é a mesma, ou seja, a corrente que passa aqui vai ser a corrente que passa no resistor. O amperímetro, o voltímetro, que está relacionado a DDP, então aí o voltímetro, né, que está relacionado a DDP, quando é que eu tenho a DDP sendo sempre constante, tendo sempre o mesmo valor? Quando está associado em paralelo. Então, o voltímetro, ele vai estar sempre associado em paralelo com algum resistor. Então, quando você quiser saber o valor do voltímetro, nada mais é do que descobrir a DDP daquele resistor ao qual ele está em paralelo. Então, vou anotar aqui para vocês. Aqui, pessoal, anotei para vocês, tá? Ele vai estar associado em paralelo ao trecho. Tá ok? Espero que tenham gostado da aula. Nós encerramos por aqui essa parte do conteúdo. Não esqueçam de deixar o like aí, seguir o canal, tá bom? E até a próxima, pessoal. Beijão!